Bora aí, bora mais um dia, bora, esfrega as mãos aí, bora, animação total nesse dia, mais um dia que possamos governar. Esfrega as mãos, porque quando você esfrega as mãos e fala que você é um desafio, as coisas ficam mais fáceis para você, ficam mais fáceis o desafio para você. Hoje eu vou falar aqui para vocês, nessa aula, quais são as irmãs do medo. Antes de qualquer coisa, eu quero que você sempre pense no autogoverno. Autogoverno é aquilo que você traz para a sua vida junto com a autorresponsabilidade de você assumir a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. Não é culpa do João, do José, da Maria, da Joaquina, não é culpa dessas pessoas. A culpa é sua. Cada um tem a vida que merece. Esse é o fato. Cada um tem a vida que merece. Se você está passando pelo deserto, deserto é aquele momento difícil que você tem que ter persistência, perseverança, é porque você mereceu, é porque você plantou isso. Você corroborou para que todos os momentos da sua vida trouxesse você nessa situação. Trata-se disso. O autogoverno é isso, junto com a autorresponsabilidade. Você entender qual que é a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é total quando se trata de autogoverno, de governar a sua própria vida, dominar os seus sentimentos, dominar suas emoções. Trata-se disso. E hoje eu vou falar sobre as irmãs do medo. Mas antes eu quero contar uma história para você. Um fato que aconteceu hoje comigo. Eu saí para correr, eu sempre faço uma corrida de 2 a 3 vezes, 3 vezes na semana, isso é certo. Mas às vezes de 3 a 4 vezes na semana eu corro. Hoje eu fui correr. Eu corro aqui próximo da minha residência. Alguns vizinhos deixou escapar um cachorro bravo, muito bravo. Onde que eu quero chegar com essa história? Presta atenção naquilo que você se impõe perante alguma ameaça. Estava correndo e quando eu percebi, de forma silenciosa, tinha um grupo de cachorros atrás desse cachorro bravo que estava correndo atrás de mim. Esse, se não me engano, deve ser um pitbull ou uma mistura aí de pitbull com um vira-lata. E ocorre que esse cachorro estava correndo de forma silenciosa. E eu aprendi, né, sempre aquela crença, aquela forma que é passada para você que cachorro que late não morde. Então, se não late, morde. Então, calcula comigo. Nessa situação, quando eu vi o cachorro de forma silenciosa aproximando, eu tive que parar a corrida, virar para o cachorro e eu tive que gritar com ele. Eu tive que transmitir, abrir os braços, gritei com ele de forma absurda. Por quê? Porque eu tive que usar um aspecto psicológico contra aquela ameaça. Eu não queria ser mordido pelo cachorro. E junto daquele cachorro bravo, todos que estavam atrás também correram assustados. E aquele cachorro também saiu correndo freneticamente. Mas o mais importante de tudo nessa atitude não foi só o grito e o gesto que eu fiz, foi o avanço que eu dei. Ele estava se aproximando e quando eu parei e virei, eu não corri, eu não me afastei. Eu gritei com ele, abri os braços e aí eu avancei em direção a ele. Foi esse o ato que fez com que ele se afastasse. Porque se eu recuo, eu demonstro medo, embora eu esteja agindo de outra forma, falando, ou gritando, ou acenando. A mesma coisa é na nossa vida. Quando você recua para o medo ele se transforma de uma forma gigantesca, algo que vai te assombrar por todas as vezes que você se deparar com aquele mesmo problema. Se você tem medo de falar em público e você recua diante de uma oportunidade pequena para você falar em público, o que ocorre é que você, não agindo, você será desencorajado, aquele medo ficará o dobro do tamanho, e quando surgir uma oportunidade maior para você falar em público, para vencer aquele medo, você não vai ter muito mais força.
medindo a sua força daquele primeiro ato em relação àquele segundo ato, a sua força será muito pequena, menor do que a primeira vez. Então, todas as vezes que você resolve ouvir o medo que tem e que surge dentro de você, isso daí, ele somente vai encorajar o medo a dobrar de tamanho, porque você não terá mais atitudes. Então, todas as vezes que você resolve vencer o medo e encarar de frente, você destrói, ele perde as forças. É assim, é um exemplo básico que eu estava correndo, lembrei, eu estou falando aqui com vocês. Já aconteceu com pessoas em vídeos, ela enfrenta o leão, o leão está vindo, ela grita, abre os braços, avança com um pedaço de pau, o leão ele não tem força para avançar, por conta do quê? Da transferência de medo. O medo normal diante do ataque seria diante da vítima. A vítima, ela não aceitou o medo para ela, ela transferiu o medo para o agressor. Dessa forma, na sua vida, o medo tem sido o agressor. O medo tem sido o leão que veio para cima de você, que quis te atacar, que quis derrubar você. Só que se você gritar contra o medo que aparece na sua vida, se você enfrentar, gesticular, der passos de avanços diante do seu medo, o seu medo ele será atacado. Então você dominará. Você não será a vítima na situação. E se você se coloca na posição de protagonismo, o medo não vai te dominar, de forma alguma. E diante dessa situação, eu quero que você reflita. O meu papel aqui é que você reflita na sua vida, que você reflita o que está acontecendo na sua vida e a sua forma de pensar, que você mude e altere a sua mentalidade e que você venha ter a inteligência emocional. Inteligência emocional para que você possa superar qualquer desafio. E eu quero perguntar aqui para você, você alimenta o seu medo quando você sente esse medo? Ou você resolve enfrentar o seu medo? Você alimenta ou você enfrenta? Responde aí com você. Você é uma pessoa que entra sempre em ação ou você é uma pessoa inerte, uma pessoa parada, que não tem força nenhuma para agir? Você é uma pessoa que nunca faz o que tem que ser feito ou missão dada é missão cumprida para você? Qual que é a sua forma de agir diante disso daí? Reflita aí e dá uma avaliada dentro de si mesmo a forma como você tem agido diante das situações da sua vida. Esse é meu papel, trazer reflexão para você, para que você descubra os seus bloqueios. E para você descobrir os seus bloqueios, é necessário que não só faça perguntas, mas que você esteja em novos desafios. E se é um desafio você mexer nesse vespeiro, se é um novo desafio você mexer nessas questões que sempre te incomodou, então eu te desafio que você termine esse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu peço que você dê um like e faça um comentário. No comentário você vai escrever o seguinte: eu vou vencer sempre os meus medos. Eu vou vencer sempre os meus medos. Vamos corrigir? Eu sou vencedor de medo. Eu sou vencedor do medo. Coloca assim: eu sou vencedor do medo. Deixa no comentário isso daí. Curte. E se você conhece alguém que é medroso, que passa por esse tipo de situação, aperta o botão de transbordo. Qual que é o botão de transbordo? É o botão do compartilhar. Você vai compartilhar com alguém que você acha interessante. E você vai passar esse vídeo para frente. Você também precisa transbordar. Você aprendendo, você precisa transbordar. Porque você, vendo o vídeo, você aprende. E você transbordando, passando para frente o conhecimento, você aprende 2 vezes. Então, trata-se disso. Bom, eu vou falar aqui sobre as irmãs do medo. Quais são as irmãs do medo? Eu criei uma regra mnemônica. Mnemônica é uma forma fácil de memorizar. Essa regra eu dei o nome de, com base nas iniciais de todas as irmãs do medo, eu dei o nome de Ipdom Mintz. Ipdom, o P mudo, Ipdom Mintz, eu chamo de Minds.
Minds com M. Ipdom Minds. Beleza. O que é o Ipdom Minds? O I de inércia. P de procrastinação. D de desorganização. O de omissão. N de negatividade. N de negatividade, presta atenção. M do Minds, murmuração. I de incerteza. M de mentira. D de desculpas e S de solidão. Então, recapitulando: inércia, procrastinação, desorganização, omissão, negatividade, murmuração, incerteza, mentira, desculpas e solidão. Essas 10 aí. Vou começar pela primeira delas. A irmã mais velha do medo, a inércia. É aquela que você acaba gastando energia com outras coisas e você acaba ficando sem energia para aquelas coisas que você produzindo traria resultados. Trata-se do gasto de energia no lugar errado. É por conta das distrações que existem na sua vida. É um celular, é uma mensagem que não para de chegar, é um grupo que você tem que responder rápido por conta da necessidade de aprovação, por conta da necessidade de você estar inserido em um ambiente. Não pode apitar um celular, não pode chegar uma notificação que você já tem que responder imediatamente. Essa distração tem acabado com você. Às vezes você está num momento importante em família, um almoço, uma janta, mas o seu celular vibrou, o seu celular apitou a notificação, você já sai, larga a conversa no meio, deixa as pessoas falando sozinho, você já pega o celular. Trata-se de distrações. Você gasta energia onde não deveria. Ao invés de você estar com a sua família, cuidando do seu filho, conversando com a sua esposa, porque ela também quer te escutar, ela quer falar e ela precisa ser escutada, por conta disso você se distrai gastando energia com outras coisas que não estão dentro da sua casa e você deixa de ouvir a sua esposa, o seu marido, quem quer que seja, o seu filho, aquela pessoa importante que está próxima de você. E você gasta energia naquilo que não produz resultado. O meu celular, eu tiro as notificações. Eu acesso quando eu quero. Desabilitei as notificações da tela. Eu acesso quando eu quero. As conversas que eu acho irrelevantes, eu apago. Os grupos que eu acho relevantes, eu saio. Aqueles grupos que eu tenho que olhar em momentos oportunos, mas que tem muita conversa, que eu não sou administrador, conversa desnecessária, eu tranco. Tem uma forma de trancar. Você vai lá em configurações, nos 3 pontinhos e tranca aquela conversa. Você não sai do grupo, porque esporadicamente você precisa acessar aquele grupo. Então isso é gerenciar a sua vida. Acabar com as distrações é você focar onde você precisa focar, porque gerará resultados da sua vida. Trata-se de colocar o foco no lugar certo. A tudo aquilo que você focaliza, aquilo se expande. E é a mesma forma na sua vida. Se você focar fora de casa, dentro da sua casa, vai virar um lixo. Dentro da sua casa, tudo ficará bagunçado. O mundo vai ser lindo e perfeito, você vai estar quite com o mundo. Mas dentro da sua casa, tudo largado e bagunçado. Com relação à inércia, quando você deixa de fazer o que você tem que fazer, quando você deixa de fazer o que você tem que fazer, a sua energia é minada. É como se fosse um vaso de transbordo, um vaso que é para ser enchido e transbordado, só que ele tem furos. Esses furos na base dele não deixam ele transbordar. Por conta dessas distrações, você desvia a sua energia de produtividade para aquelas coisas que não geram efeitos na sua vida. Consequentemente, vai faltar combustível para você, porque você não vai conseguir decolar. Você não vai conseguir levantar voo naquilo que você precisa produzir. Qual que é a solução? Você tem que entrar em movimento no lugar certo. Entre em movimento. Saia da inércia. Saia daquela paradeira na sua vida. Porque isso não vai gerar resultado. As pessoas que estão à sua volta, que são as coisas mais importantes, elas deixarão de existir se você não focar. Se você não trouxer
uma nova perspectiva de mudança e você não mostrar resultados, essas pessoas elas sairão da sua vida, porque é mera questão de atração. A outra irmã do medo é a procrastinação. É quando você deixa para fazer na última hora aquilo que você tinha que fazer. Um exemplo claro é na escola. Eu lembro de mim, né? De mim mesmo na escola, durante o ensino médio. O professor passava um trabalho daqui a 3 meses, trabalho de figuras de linguagem. Mas é daqui a 3 meses. Eu lembro que faltando um dia, no outro dia eu tinha que entregar, o trabalho nem tinha sido começado. E eu tinha que falar de todas as figuras de linguagens. E isso daí se tornava um problema por conta do prazo que estava vencendo. E era trabalho em grupo. Quando era trabalho comigo mesmo, eu ainda deixava mais próximo do final e eu ainda me estourava, porque eu ficava em cima do prazo, fazendo o trabalho na correria, garrancho, capa saía torta, não dava certo, a pesquisa ia pelas coxas, a pesquisa ia uma pesquisa furada só para encher linguiça. Se o professor ou a professora parasse para ler ali, ia ser um regaço. Quantas vezes na sua vida, comparado a esse exemplo, você deixa para resolver em cima do prazo? Coisas importantes. Existe uma diferença entre coisas importantes e urgentes. Aquilo que você deixa de fazer que é importante torna-se urgente. E urgente é algo pessoal. Agora, emergência é algo em que toca a vida. Aí sim é alguém que se machucou, tirar alguém da cadeia. Trata-se disso, algo emergencial. Só que urgente é um incompetente que deixou de fazer algo importante no prazo devido. E quando você deixa de fazer, você se torna incompetente. A procrastinação, ela trabalha dessa forma. Você deixa sempre para a última hora aquilo que precisa ser feito. Exemplo, estudar para uma prova. Quantas vezes você deixa para estudar para a última hora? E aí, normalmente é uma semana de prova, com 2 provas por dia, e você não tem tempo. As 24 horas se tornam curtas para você, porque você quer estudar e o tempo está passando, vira agonia, e você não consegue resolver. Você não consegue, por osmose, colocar o livro embaixo do travesseiro e dormindo, esse conhecimento passar para você. Você tem que separar. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Quando você faz assim e estuda, o resultado vem, porque tem que pegar o conhecimento e colocar dentro da cabeça. Fora isso, o resultado não virá. E aí o regaço está feito. Por quê? Porque você deixou para a última hora. Você está sendo intempestivo. Intempestividade é trabalhar fora do tempo. Resultado será também intempestivo, então chegará naquele tempo. E aí, essa forma toda de trabalhar, de deixar tudo para a última hora, ela vem sendo incutida na sociedade por muito tempo. Mas como? Nos filmes que a gente assiste. Nos filmes que as pessoas dão muita ideia, na série, no seriado. Porque a solução de todos os filmes está sempre nos últimos minutos. E aí você passa o tempo todo no filme na agonia, querendo descobrir o que aconteceu, o que vai acontecer, qual que será o desfecho. É a mesma coisa, você leva a ideia do Jack Bauer desarmando a bomba, cortando o fio vermelho no último minuto e leva para a sua vida. Só que o que acontece? Filme é filme, tudo projetado para dar certo. E quando você deixa para a última hora na sua vida e trabalha em cima da procrastinação, você corta o fio errado e aí explode tudo. E aí você se frustra, e aí você trabalha com a ideia da incompetência que você não conseguiu. Mas você foi intempestivo, você trabalhou fora do tempo. Qual que é a solução? Estabeleça as metas e ações práticas concretas
com os prazos devidos para você. Estabeleça as metas e ações, porque dessa forma você vai vencer a procrastinação. A outra irmã do medo é a desorganização. Na desorganização ocorre o quê? Ocorre o desperdício de recursos. Desperdício de recursos. Como assim? Vou dar um exemplo nas finanças. Se você você é assalariado e você recebe o seu salário X por mês e você não tem um controle de quanto está saindo e para onde que está indo o seu dinheiro, você não tem noção, só de você desorganizar e não cuidar das suas finanças, não sobrará dinheiro. Mas você ganhando o mesmo salário e tendo controle, você não precisa nem ficar freando muito, mas você sabendo para onde está indo o seu dinheiro, você vai ver a mudança, porque isso é diligência, isso é ter cuidado e zelo com as suas coisas. Quando você demonstra um pouco de cuidado e zelo com as suas coisas, aquilo que você tem, pode ser pouco o que for, se multiplicará. Será multiplicado. Por conta da diligência, do cuidado, do zelo que você tem. Um exemplo disso é a teoria da associação diferencial, que foi criada por Edwin Sutherland. É uma teoria baseada na teoria da desorganização social acerca do criminoso, que diz o seguinte: segundo Sutherland, a função social do crime é de mostrar as fraquezas da desorganização social. Desorganização social. Ao mesmo tempo que a dor revela que o corpo vai mal, o crime revela um vício da estrutura social, sobretudo quando ele tende a predominar. São as palavras de Sutherland. O crime é um sintoma da desorganização social e pode, sem dúvida, ser reduzido em proporções consideráveis simplesmente por uma reforma de estrutura social. Bom, desorganização social relacionada ao crime. Aí agora, desorganização na sua casa. A sua casa está de perna para o ar, você não consegue organizar a sua casa, você usa a desculpa da correria. Não existe correria para quem é produtivo, porque todas as coisas estão programadas para quem é produtivo. Tal dia, tal horário eu vou resolver esse problema. E a desorganização da sua casa vai atrair mais desorganização e, consequentemente, mais desperdício. Se você, exemplo básico, se você é desorganizado com relação à alimentação da sua casa, em guardar a alimentação, você deixará para fora da geladeira. Exemplo básico. A sua alimentação estragará. Desperdiçou o alimento. Recurso. Vai ter que comprar novos alimentos, novos ingredientes para poder fazer sua alimentação. Se você deixa a sua casa bagunçada, aquilo dali gera uma sujeira pesada e aquilo dali não vai sair tão fácil. Consequentemente, quando você for limpar, você terá que investir em produtos pesados, de limpeza pesada. Consequentemente, gerou despesa, desperdício de recurso. Se você cuidasse, aquilo dali não chegaria naquele nível e você não desperdiçaria recurso. Tá, mas o que você falou, Tássio, de desperdício social, desorganização social a respeito da vida do criminoso? O que isso tem a ver com desperdício? O que tem a ver isso? A desorganização social, ela gera desperdício. Da mesma forma, a desorganização social gera desperdício social. Porque nós, seres humanos, somos o maior recurso que Deus já criou. Somos o maior recurso. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança do Criador. Não tem outra forma de entender isso. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dessa forma, nós somos o maior recurso que existe. Um recurso na terra que a terra é outro recurso. Então, um recurso que pode utilizar um outro recurso. E existe uma relação
essa desorganização com desperdício. Quando ocorre essa desorganização social e o criminoso, o ambiente onde ele está o torna criminoso por conta de uma falha estrutural, isso daí repercute num desperdício social também, porque aquele criminoso poderia não ser um criminoso. Aquela pessoa escassa poderia não ser uma pessoa escassa. Aquela pessoa que só tem uma mentalidade pequena, que fugiu da escola, que achou que a escola era ruim, porque foi incutido essa ideia. A ideia de aprender, a ideia de estudar, porque temos que aprender a estudar na vida. Estudar as coisas corretas. Quando essa ideia vem, é avassalador o estrago. E sendo avassalador, o desperdício está feito. Desperdício de recurso. A outra irmã do medo é a omissão. A omissão, ela é a raiz da preguiça. É quando você deixa de fazer algo essencial para alcançar os resultados. Você se omite. Tem a ação e tem a omissão. A ação é entrar em ação. Omissão, você se omite de fazer algo. Você não se expõe. A omissão, ela anda de mão dadas com a inércia. Qual que é a solução para isso? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem para onde fugir. Qual que é a chave para desbloquear isso? Quem tenta fazer, não consegue fazer. Só faça. Quem tenta, não consegue. Destrava essa sua mentalidade com essa chave. Quem tenta fazer, não consegue fazer. Só faz quem consegue fazer. Só faz quem age, quem tem o poder de agir. A outra irmã do medo é a negatividade. Negatividade é a irmã traumatizada com tudo, que transmite muito mais peso do que precisa nas coisas e transforma as coisas em uma situação gigantesca que é intransponível. Transforma num problema gigantesco que não tem como superar. É uma supervalorização da negatividade. A negatividade, ela causa uma supervalorização do pessimismo, da negatividade. É uma pessoa que tudo pode dar em morte, tudo pode dar em pobreza, em falência, em doença. É a pessoa negativa. A outra irmã do medo, murmuração, é considerada a irmã ingrata. O que significa murmurar? O que significa murmurar? Significa lamuriar, lamentar, você sussurrar baixo. Sussurrar baixo. Murmurar é sussurrar baixo, no sentido original, conforme o dicionário. E quando você sussurra baixo, você não fala alto. E quando você não fala alto, você não se posiciona. Então, você não se posiciona, você fica sussurrando, trabalhando nos bastidores, e isso soa como lamentação. E é uma lamentação. A pessoa que murmura só vive se lamuriando e lamentando. E quando você gasta energia com coisas que não vão trazer resultados para você, a sua reserva energética ela é esvaída. Você é um vaso. Quando você não faz o que tem que ser feito, não gasta energia com aquilo que vai produzir resultados, os furos que estão cheios nesse vaso, vai sair todo o seu combustível, você não terá força para agir. E lá na Bíblia, já em Filipenses capítulo 2, do 14 ao 16, ele fala sobre isso. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Já foi falado para não ficar murmurando, não ficar se lamuriando. E lá em João também, capítulo 6, verso 43, está escrito assim: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Não trabalhem com base na murmuração. A outra irmã do medo é a incerteza. Essa aqui, ela alimenta o medo na forma de timidez. Você fica em dúvida sobre como que seria se fizesse algo e fica nesse ciclo gastando essa energia.
Você não entra em ação, mas você fica imaginando como que seria se você fizesse alguma coisa. E aí você não faz. É uma pré-ocupação, você se antecipa se pré-ocupando. É a antecipação de algo, com algo que pode nem acontecer na sua vida. Você se antecipa demais e isso acaba com todas as suas energias. Você gasta toda a sua imaginação com coisas que não produzem nenhum efeito na sua vida. Um exemplo disso é o vitimista. Ele fica imaginando como que seria quando alguém pode desprezá-lo. E sempre tem alguém de referência que ele considera, ou ele é carente de uma necessidade dessa pessoa vindo socorrê-lo, vindo acariciar o seu vitimismo. O vitimista é assim, ele usa a imaginação de forma com que ele fica imaginando o mundo todo desprezando ele, e em algum momento alguém como referência para ele, que ele necessita de uma atenção dessa pessoa, essa pessoa vem e resgata ele ou acaricia ele através da atenção que ele busca nessa pessoa. A outra irmã do medo é a mentira. Ela anda de mão dada com a desonestidade. Você se auto-engana contando mentiras que você sabia que era mentira e que passa a acreditar, tornando verdade somente para você. Era uma mentira, você sabia que era uma mentira, só que você fica contando e repetindo, e aquilo dali vira uma mentira gourmetizada, uma coisa bonitinha de se contar. Por quê? Porque você fica querendo se favorecer da mentira. A outra irmã do medo é o quê? A desculpa. É a tal da historinha que você fica contando. Qualquer historinha que você conta para si mesmo que justifica na sua cabeça o motivo de você não agir. Qual que é a historinha que fica girando? Alguém te chama, por exemplo, para empreender. Aí você fala que está sem capital, mas você está morrendo na verdade de medo. Você está morrendo na verdade de medo de agir. É uma historinha que você cria para si mesmo. É a desculpa esfarrapada que você fica contando e você não consegue sair do lugar. Consequentemente, isso alimenta o medo. Dá mais força para o medo, você não consegue entrar em ação. Outro exemplo é alguém te chama para você entrar numa academia, começar a treinar, aí você pega e fala, não, eu só pego coisas para fazer quando eu consigo fazer 100% de dedicação a respeito dessas coisas. Quando eu conseguir me dedicar 100% a alguma coisa, eu pego para fazer. É uma desculpa. Você está até precisando ir para a academia, está um pouco acima do peso, mas você fica usando essa desculpa para si mesmo. Outra irmã do medo, qual que é? A solidão. É a irmã que alimenta a ideia de não se misturar com as pessoas. Então, não vou misturar com as pessoas, eu estou bem aqui, está tudo certo. A melhor coisa que eu faço é ficar no meu cantinho aqui, está tudo certo. Isso daí é uma forma que alimenta para você continuar nessa situação. A tendência das pessoas que ficam isoladas é que fiquem mais isoladas ainda e que não entrem em contato com outras pessoas e que não se relacionam. E o relacionamento é a coisa mais importante. Para você ter sucesso na vida e prosperar, primeira coisa, são dois tipos de relacionamento: o relacionamento com o Criador e o relacionamento com as pessoas certas. 85% dos resultados na sua vida vai ser dos relacionamentos que você tiver. E o restante é com relação ao conhecimento que você tem. Isso é network. Isso é contato. E aí vem aquela frase que é muito falada e utilizada em alguns aspectos: maldito seja o homem que confia no homem. E você pega isso para a sua vida e você não se relaciona e não confia em ninguém. Mas essa confiança que é passada não é uma confiança terrena. É maldito o homem mesmo que confia no homem. Se essa confiança que você tem no homem, você deveria ter em Deus. Aí você está morto mesmo. Mas já dizia Henry Ford: é melhor eu confiar em todo mundo e me decepcionar com alguns do que confiar em ninguém e eu não crescer e não prosperar.
É melhor confiar e se decepcionar com alguns do que não confiar em ninguém e não crescer. Trata-se disso. Confiança é melhor do que ficar sozinho. Beleza? Essas são as irmãs do medo. São as irmãs que fortalecem o medo na sua vida e você não consegue entrar em ação. Para vencer tudo isso, esteja em movimento. Como que eu descubro meus bloqueios, todos os meus bloqueios que existem na minha vida? Como que você descobre? Entrando em movimento. Cada ação nova que você for fazer e você não conseguir fazer, é porque você está bloqueado naquilo dali. E é mais um ponto que você tem para desbloquear. Trata-se disso. Esteja em movimento. Se joga em novos desafios. Se arrisque a todo momento em novos desafios. Beleza? Vamos fazer um agradecimento. Vamos fazer um reset final aqui, para que possamos guardar em nossos corações. Feche teus olhos. Respira fundo 3 vezes. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu, graças te damos, a ti rendemos graças por todas as bênçãos recebidas. Nós te damos graças por esse dia, um dia maravilhoso, cheio de bênçãos, que possamos construir a nossa vida que desejamos, rumo aos nossos alvos. Diante de todos os desafios, nós te damos graça pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Que possamos entender todas as irmãs do medo e possamos vencê-las todas, sem deixar uma para trás. O nosso objetivo aqui é romper todos os nossos bloqueios e que essas pessoas aqui sejam todas abençoadas. O meu compromisso é de levar os desbloqueios, levar a chave certa para que possa desbloquear a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Nós te damos graças por tudo, que todas as bênçãos estejam presentes. Graças te damos. Amém. Bora para mais um dia, tacar o terror na terra. Bora para cima, esfrega a mão e fala assim: eu amo um desafio. Eu amo um desafio. E sorri, ó. Eu amo um desafio. Eu amo um desafio. E assim as coisas na sua vida frutificarão, porque nada pode te derrubar, nada pode vencer você, porque você já é vencedor. Não é motivacional, não, porque é o seguinte: o Criador, ele já estabeleceu vitória para você. De todas as formas, mesmo você tropeçando e caindo, você está aprendendo. Só existe aprendizado. Ou você ganha ou você aprende. Você não perde. Beleza? Vai cuidar da sua vida, bora prosperar e bora colocar em prática e transbordar. Valeu, forte abraço!